Olá, olá, Clube Horacari. Eu sou Janaína Mendes e é uma honra estar aqui com vocês novamente. Estamos iniciando uma nova série e vamos falar sobre o silêncio. E o nosso tema de hoje é o silêncio como linguagem, uma série sobre o que dizemos quando não dizemos nada e o que deixamos de dizer quando mais precisávamos falar. Antes de começar, quero compartilhar uma palavra sobre esta série. Há coisas que demoram anos para encontrar palavras. Esta série é uma delas. Durante muito tempo observei mulheres inteligentes, sensíveis e profundamente capazes, mas caladas, não por falta do que dizer, mas porque, em algum momento da vida, aprenderam que o que tinham a dizer não cabia. Não era o momento certo, não era o tom certo, não era o lugar certo, e foram guardando suas opiniões, guardando os seus sentimentos, guardando perguntas que nunca fizeram, guardando versões de si mesmas que nunca deixaram sair. Observei isso nos espaços de escuta, nos relacionamentos ao meu redor e também em mim mesma. Foi então que comecei a perceber que o silêncio, esse tema que parece simples, quase óbvio, é, na verdade, um dos territórios mais complexos e menos explorados da nossa vida emocional. Porque nem todo silêncio diz a mesma coisa. Há o silêncio que protege, o silêncio que escuta, o silêncio que cura, o silêncio que pensa antes de falar e que, por isso, fala melhor. E há o silêncio que adoece, o silêncio que foi imposto, o silêncio que virou hábito sem nunca ter sido escolha, o silêncio que carregamos sem perceber e que às vezes parece simplesmente fazer parte de quem somos. Esta série nasceu do desejo de iluminar essa diferença, não para que todas falem mais, mas para que todas falem e também, caso queiram, escolham calar. Calar com mais consciência, mais liberdade e mais verdade. Ao longo dos próximos artigos, vamos explorar o silêncio como linguagem, como herança, como ferida e como força. Vamos percorrer descobertas da psicologia, da neurociência e dos estudos sobre comunicação, sempre dialogando com aquilo que a experiência humana já sabe, mesmo antes de encontrar explicações científicas. Não será uma jornada de respostas prontas, será uma jornada de perguntas que valem a pena fazer. E a primeira delas é justamente a que abre o texto que você está prestes a ler. Antes de você ler a próxima frase, faça isto. Pare, respire, observe o silêncio ao redor. Agora fala para mim. Esse silêncio está lhe dizendo alguma coisa? Crescemos acreditando que a comunicação é sinônimo de fala, né? Que quem cala ausenta-se e que o silêncio é vazio. Mas a ciência e a experiência humana, nossa experiência, dizem outra coisa. O silêncio não é ausência de comunicação, é uma das suas formas mais poderosas. E entender isso pode mudar a forma como você se relaciona, como você se vê e talvez como você tem vivido. O que Albert Mehrabian nos ensinou sobre o que não dizemos. Nascido em 39, o psicólogo Mehrabian chegou à psicologia com uma formação em comum, a de engenharia pelo MIT. Essa base analítica moldou a forma como ele investigou algo que a maioria de nós apenas intuía. A comunicação humana vai muito além das palavras que escolhemos. Durante a década de 60, Mehrabian conduziu estudos específicos sobre como transmitimos sentimentos e atitudes. Seus achados ficaram conhecidos como a regra 73855. Na comunicação emocional, especialmente quando há contradição entre o que dizemos e como dizemos. Apenas 7% do impacto vem das palavras. Os outros 93% chegam pelo tom de voz, expressão facial, postura e gesto. E pausa e silêncio. É fundamental entender o contexto. Mehrabian estudava situações específicas de incongruência emocional, quando o que a boca diz e o que o corpo comunica se contradizem. Não se trata de uma fórmula universal para toda comunicação. O próprio pesquisador passou anos corrigindo
situações excessivas do seu trabalho. Contudo, o princípio que interessa para nós aqui é real e verificável na nossa experiência cotidiana. Quando há uma contradição entre palavra e presença, a presença vence. Um olhar sustentado diz mais do que um parágrafo. A pausa antes de responder comunica algo que nenhuma palavra conseguiria capturar com a mesma precisão. Quem cala não para de falar, apenas fala de outro lugar. Dois tipos de silêncio e a diferença que muda tudo. Aqui é onde a conversa fica mais honesta, porque nem todo silêncio nasce do mesmo lugar. Na literatura sobre comunicação e psicologia, o silêncio humano é descrito em dois registros fundamentais. O silêncio escolhido, aquele que eu costumo chamar de o silêncio poderoso, né? Aquele silêncio que você escolheu, aquele que nasce da sabedoria, da escuta, da presença plena. Quem cala para ouvir de verdade, quem pausa antes de falar, pois o que vai dizer merece cuidado. Quem sabe que nem toda verdade precisa de palavras para ser comunicada. Esse silêncio é poder, é maturidade, é um presente que se oferece ao outro. E o segundo tipo de silêncio é o silêncio perigoso, que é aquele silêncio imposto, aquele que não nasce de dentro, mas foi construído por fora, foi aprendido, foi instalado, muitas vezes desde muito cedo. É o silêncio de quem foi interrompida tantas vezes que parou de começar, de quem percebeu que falar gerava conflito e que o custo do conflito era alto demais, de quem aprendeu dentro de casa ou até fora dela que ocupar espaço era perigoso, de quem entendeu às vezes sem uma única palavra que existir em voz alta era demais. A pergunta mais importante não é: você está em silêncio? A pergunta imprescindível é: quem escolheu esse silêncio? Você ou o medo? O que a neurociência descobriu sobre o cérebro em silêncio? Por décadas, cientistas acreditavam que o cérebro descansava quando não estava em tarefa ativa. Estavam errados. Marcus Heischler, um neurologista da Universidade de Washington, identificou em suas pesquisas de neuroimagem algo que mudou a compreensão da ciência sobre o cérebro em repouso. Ele chamou de rede de modo padrão, o sistema cerebral que se ativa exatamente quando paramos de focar no mundo externo, no descanso, no devaneio, no silêncio. Longe de desligar, o cérebro, nesse estado, realiza um trabalho essencial. Ele integra memórias, processa emoções, constrói identidade, conecta experiências que pareciam isoladas, prepara insights que só chegam quando paramos de forçar. Em outras palavras, o silêncio não é ausência de pensamento, é onde o pensamento mais profundo acontece. Pesquisas subsequentes mostraram que esse estado de não foco externo aumenta a conectividade entre regiões do cérebro associadas à criatividade, ao autoconhecimento e à construção da narrativa de si mesmo. Você não se conhece no barulho, você se conhece também no silêncio. Dana Jack e o preço de calar o que é seu. Em 1991, a psicóloga Dana Jack, pesquisadora da Universidade de Western, em Washington, com formação em Harvard, ela publicou um trabalho que movimentou o campo da psicologia clínica. Ao longo dos anos, ela estudou muitas mulheres com depressão e ela identificou um padrão que se repetia com frequência perturbadora. Mulheres que aprenderam a silenciar a própria voz, os próprios pensamentos, sentimentos, as próprias necessidades para preservar relacionamentos e evitar conflitos. Isso é mais comum e atual do que o que parece. Ela chamou esse fenômeno de autossilenciamento e desenvolveu uma escala clínica para medi-lo. Os dados foram reveladores. Quanto mais a mulher suprime a sua voz nos relacionamentos, maior a probabilidade de desenvolver depressão. A correlação era forte, consistente e se confirmou em diferentes culturas ao redor do mundo. Uma das afirmações da escala que mais me marcou é esta:
Tento esconder meus sentimentos quando acho que eles vão causar problemas no meu relacionamento. Leia isso novamente. Vou ler novamente para vocês ouvirem. Tento esconder os meus sentimentos quando acho que eles vão causar problemas no meu relacionamento. Essa não é uma afirmação de fraqueza, é uma afirmação de aprendizado. Alguém que em algum momento ensinou que sentir era um problema e o corpo aprendeu a guardar. Mais de 30 anos de pesquisa, com 126 estudos analisados, tem uma revisão publicada agora em 2025 e a conclusão permanece: o autossilenciamento crônico não protege, ele adoece. O silêncio que você carrega sem saber que é seu, existe um tipo de silêncio que ainda é mais difícil de nomear. É o silêncio herdado. Padrões que vieram antes de você, gerações de mulheres que calaram porque era mais seguro. Aqui eu vou dizer nem apenas mulheres, mulheres e homens que calaram porque era mais seguro. Famílias inteiras que se comunicavam mais pelo que não diziam do que pelo que diziam. Religiões e culturas que confundiram silêncio com virtude, obediência com paz, apagamento com humildade. E você pode ter crescido respirando esse ar, sem perceber que estava adotando uma linguagem que não era sua, sem perceber que o silêncio que parecia natural era, na verdade, um padrão aprendido. Aqui o trabalho não é apenas falar mais, é se perguntar: esse silêncio é meu ou de quem veio antes de mim? Porque há uma diferença enorme entre escolher o silêncio com liberdade e carregar o silêncio como uma herança não questionada. O que o silêncio escolhido constrói. Todavia, não quero terminar aqui, porque o silêncio verdadeiro, escolhido e consciente, é também onde nasce algo precioso. É no silêncio que você escuta o que realmente importa. É no silêncio que você para de reagir e começa a responder. É no silêncio que a sua voz de verdade, não a que o medo construiu, começa a se formar. Há pessoas que falam muito e dizem pouco. Há pessoas que se calam com sabedoria e transformam tudo ao seu redor. O silêncio de quem escuta de verdade tem o poder de fazer o outro se sentir visto de um jeito que nenhuma palavra consegue. O silêncio de quem pausa antes de agir costuma produzir decisões que nenhuma urgência teria criado. O silêncio de quem sabe esperar o momento certo para falar, esse silêncio é força, não fraqueza. A questão nunca foi falar ou calar. A questão sempre foi o que está governando a sua voz. Uma última pergunta e uma provocação. Você conhece a diferença entre os seus silêncios? Você sabe quando se cala por sabedoria e quando se cala por medo? Sabe quando o seu silêncio está protegendo algo importante e quando está sufocando algo que precisa viver? Porque há um grito dentro de muita gente que nunca foi barulhento. Não é raiva acumulada, é verdade represada, é identidade esperando permissão para existir. E o que você diz e o que você escolhe não dizer, você sempre está construindo algo. A pergunta é: o que o silêncio está construindo em você? Esse é o nosso artigo de hoje. Eu já quero antecipar que no próximo artigo vamos falar sobre o que acontece quando finalmente damos voz àquilo que ficou guardado por tempo demais. E por isso não afeta só você, mas todos ao seu entorno. Hoje nós ficamos por aqui. Tchau, tchau e até a próxima.